Bom dia, galera. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do meu hotelzinho dessa noite. Vamos pedalar agora. São 85 quilômetros. Já tô com a minha reserva lá na porta do Tatacoa. Então o plano é chegar lá. Vou passar na cidade de Neiva antes. E lá eu quero achar uma bicicletaria para comprar uma bombinha nova, para eu não ter esse problema de novo. E vamos direto pro Tatacoa aí. Vamos meter marcha. E aí lá, talvez eu fique lá um dia a mais, se o hotel for bom. Vamos ver como que funciona, que eu preciso editar os vídeos. Pô, nada como ir de bicicleta, né? Estamos chegando no Tatacoa, gente. Bem-vindos a Neiva, Catedral. Comprei umas paradas, tem que achar uma loja de bicicleta. Vamos sair partir. Cheguei a Villa Vieja, porta do Tatacoa aqui, galera. São 2h30 da tarde, deu 86 quilômetros. Lá pro meu hotel, que tem uma piscininha lá pelo jeito. Então calor, calor danado. E é isso aí. Quase. Bom, turma, cheguei aqui em Villa Neiva, que é onde eu vou descansar hoje e passar amanhã editando vídeo nesse lugar aqui. Minha bike tá aqui embaixo, tem vários aluguéis de bicicleta para quem quer ir pro deserto. Tem uma piscininha e vários quartos. E é isso aí, vou tomar um sorvete agora e já volto. Bom, galera, tô aqui em Villa Neiva, a porta de entrada pro Tatacoa. Não quis ficar em Neiva, que é a cidade grande, vim direto pra cá. Povoadozinho, não tem muita coisa não, as coisas são caras, mas é isso aí. E assim é, gente. Vamos tomar um suco de caco. Provar, né? Fazer o que, né? Olha essa lua que tá, gente. E eu tô indo pro meio de um deserto. Entenderam? O que acontece? O legal lá é passar a noite, ver o céu e tudo mais. Só que para passar a noite a gente tem que ir lá durante o dia. E tá um calor assim, insuportável aqui no hotel que venta. Imagina agora pedalar, são 30 quilômetros até onde eu vou dormir, nesse sol, meio-dia. Ah, Luca, por que você não foi de manhã? Porque se eu fosse de manhã, eu ia ter que ficar lá o dia inteiro na barraca, morrendo de calor. Então agora eu vou almoçar no meio da cidade, vou fazer uma horinha ali, mais um pouquinho, e aí lá pelas 3 eu acho que eu vou pra lá, que eu calculo uma horinha até chegar lá onde eu quero dormir. E esse aqui foi o quarto que eu fiquei, é um quarto compartilhado, mas não tinha ninguém. E eu paguei R$30 pra noite aqui. A única coisa difícil aqui era só um ventilador, mas como eu tava sozinho, alcançou, deu certo. Bom, vamos descer os trens, sair, tá na hora do check-out. Saí do hotel, gente, e aqui eu vou almoçar por R$12. É assim que a gente gosta. Mano, toma esse almoção, galera. Isso aqui, turma, chama patacon. É uma banana amassada, assim, que eles fazem. Tem pra todo lado. Eu vi até, tipo, sanduíche de patacon. Que os caras faziam, em vez de ser o pão, usava banana. Saímos de verdade agora. 1h30 da tarde. 40 graus. Bora. E amanhã nós vamos pra lá, ó. Agora a gente tem a visão de Villa Vieja. Lá tem a igreja, o Rio Magdalena lá do lado e as montanhas ao fundo. Essa é a primeira subidinha, eu acho que dali a gente já vai ver o deserto. Aí a primeira loma aí dele. Acho que agora a gente vai só adentrar no bosque. Uhul. Bora! Sejam muito bem-vindos ao deserto do Tatacoa, que na verdade não é um deserto, mas parece um deserto, porque é um bosque seco aqui na Colômbia. Pode explorar mais comigo. Esse é o primeiro mirante.
a gente já começa a entender o que vai ter aí pra frente. Apesar do nome, ele não é um deserto de verdade. É um ambiente semiárido, com clima seco, muito quente durante o dia e com noites bem frias, conectando o Vale do Rio Magdalena à Cordilheira dos Andes. A paisagem parece coisa de outro mundo e, por isso, atrai gente do mundo todo. A sua área tem mais de 300 quilômetros quadrados e é dividida em duas partes principais. A parte de Cusco, onde o solo é vermelho, cheio de formações de argilhas bem marcantes, e o Los Royos, que tem um tom mais claro, quase cinza, e uma piscina natural onde dá para se refrescar, porque o calor aqui é realmente intenso. Bate 40 graus fácil, fácil, mas à noite tudo tranquilo. Hoje à noite o plano é isso aí, ó, gente, ir no observatório. Eu sei que tem dois, vou dar uma olhada nos dois e decido qual que eu fico. Aqui é o primeiro observatório, são 10 mil. Às 7 da noite, ela falou que eu posso acampar por mais 10 mil. E é engraçado que o povo quer vender, sabe? Aí o cara já falou, não. Eu falei, beleza. Ele falou, até almoço agora. Eu falei, não, beleza, já almocei. Tem passeio a cavalo daqui a pouco. Eu falei, não, no cavalo é bicicleta. Ele, não, mas e a cavalo? É legal. Eu falei, não, obrigado. Aí a moça falou, tem campo, é 10 mil. Bom, se você quiser ficar na rede, é 15 mil. Eu falei, não, tem minha barraca. Não, na rede é 15 mil. Eu falei, não, moça, eu tenho minha barraca. Tá tudo bem. Engraçado, povo. Bom, vamos adentrar o deserto. Primeira trilha aqui, Sendero Cusco. Vamos ali dar uma olhada. Apesar do visual seco, aqui tem muita vida sim. Cactos gigantes, lagartos, escorpiões, aves e outros bichos vivem na região. E o seu nome, Tatacô, vem de uma cobra que vivia por aqui, uma espécie de cascavel, e os indígenas a chamavam assim. Por isso, quando os espanhóis chegaram, eles deram esse nome para toda essa região. Há milhões de anos atrás, isso aqui era o fundo de um mar tropical. Depois, ele virou uma floresta cheia de árvores e animais grandes. Hoje, virou um deserto, esculpido pelo vento e pela chuva, e ainda guarda fósseis bem antigos, que mostram como tudo isso mudou. É uma região super importante para estudos geológicos e paleontológicos. Desde que eu cheguei aqui no deserto mesmo, cara, tem pousada e restaurante e hotel para todo lado. Então, tava até meio apreensivo como que eram as coisas aqui. Cara, tem muita gente, muito hostal, muito tudo. Quem visita o Tatacoa pode fazer trilhas, andar de bike e visitar o observatório à noite, ou só relaxar em alguma pousada rústica da região. Também dá para acampar e aproveitar o céu estrelado, que eu recomendo demais. Mas é bom vir preparado, viu? Trazer protetor solar, chapéu, água e lanterna são essenciais. A estrutura turística é simples, mas tem para todo lado e dá para curtir com tranquilidade. Então é isso, gente. Esse é o deserto de Tatacoa. Cansei de andar perdido por aqui. Agora a gente vai voltar lá pro camping e ficar por lá mesmo. E é isso. Mas o lugar é bonito, né? Não dá pra negar, né? Esse é o outro observatório, gente. Mas não convenceu muito também não. Aí eu vou ficar no primeiro porque já tá na porta do asfalto e é mais rápido para ir embora amanhã. Mas isso aqui que me desanimou, olha isso aqui. Tá todo lado, tá vendo? Tava filmando e isso aqui arrebentou, ó. Desde que eu cruzei pro Equador, do Equador pra Bolívia, isso aqui tá arrebentando quase todo dia, cara. Já perdi vários parafusos. Aí. Perder mais um, ó. E não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Gambiarra feita, arame do futuro. Bora, porque parece que até vai subir o deserto. Para explorar bem o deserto, você tem várias opções, começando por Cusco, que é a área vermelha do deserto. Ali você precisa ir com um guia e a trilha leva cerca de 1 hora a pé, mas é fácil de se perder no labirinto e nas formações.
O guia custa em torno de 30 a 40 mil pesos colombianos, ou seja, de 8 a 10 dólares. Em Los Royos, você tem a trilha e uma piscina natural, onde a entrada custa por volta de 10 mil pesos colombianos, cerca de 2,5 dólares, e é um bom ponto para descansar do calor. Já de noite, você tem o observatório astronômico, que no meu caso custou 10 mil pesos e valeu muito a pena. E você também pode fazer um tour completo de mototáxi ou tuk-tuk, que passa por todos os pontos principais, caso você não esteja de carro ou de bicicleta como eu. Esse passeio dura cerca de 3 horas e custa cerca de 60 mil pesos por pessoa. Logo na entrada de cada setor já tem uma cabaninha ali com os guias e é fácil de você negociar ali na hora. Se tiver em grupo, vai ficar ainda mais barato e mais fácil de conhecer tudo. Bom, galera, o dia de hoje é isso. Vou colocar minha barraca bem aqui. Ali tá o observatório, que se o céu limpar vai ter hoje à noite. Esse vai ser o visual aí. E aí, vou montar a barraca e a gente conversa um pouco. 4 da tarde, banho tomado. E agora eu vou levar vocês para fazer um tour aqui por onde eu tô. Ali a gente tem o observatório. Aqui é a minha barraquinha. E aí tem um visual aqui da frente, né? Tô aqui na minha leitura, curtindo o fim de tarde, cozinhando minha janta. Olha só. Paz, tranquilidade. E muita casa, cara. Nossa, eu achei que era um deserto mesmo. Cheio de gente, cheio de barulho. Nossa. Esse aí foi o lugar que eu fiquei hospedado, ou seja, coloquei a minha barraquinha ali e era bem onde a gente tinha um observatório, para eu conseguir fazer o tour à noite e não ter que voltar para minha barraca perdido no meio do nada. É bem movimentado e vocês podem ver que tem coisa para todo lado, então não tive aquele sentimento de estar no meio do nada sozinho. Apesar do tempo nublado e a chuva à tarde, lá pelas 8 da noite o céu destampou todinho e essa era a visão que a gente tinha ali dos telescópios. Um céu mega estrelado, limpo e com alguém te explicando qual galáxia era o que e onde estava o que. Eu vou contar pra vocês por que eu não voltaria no deserto do Tatacoa. Pra mim o deserto foi um pouco de decepção. E eu sei que decepção é culpa só nossa, porque a gente tá esperando muito de alguma coisa e ela no fim não é aquilo tudo. Todo mundo tava assim, você tem que ir no deserto da Tatacoa, tem que ir no deserto da Tatacoa, lá é incrível e tudo mais. Então eu acho que as minhas expectativas estavam lá em cima. Outro ponto é que eu tava muitos dias querendo um lugar deserto mesmo, sem ninguém, pra eu acampar no meio do nada, com as estrelas, sem ouvir nada. E aí eu cheguei aqui no deserto e não foi bem assim também. Eu cheguei aqui, tá cheio de casa, cheio de restaurante, cheio de gente. Eu dormi ali num camping e a noite inteira passando moto, passando carro, cara. Cadê o deserto, sabe? Eu tava esperando aquela coisa silenciosa, eu e as estrelas e tudo mais. E aí eu também tava esperando um lugar super árido, super gigante. E, bom, é grande, mas não é gigante, sabe? Esses dias eu encontrei um alemão, antes de chegar aqui, lá na casa de ciclistas em Mocó. E eu perguntei, e aí, você foi no Tatacoa? Ele falou, cara, vi tanto deserto, eu passei o Barra de Vaide, que foi tipo um mês dentro de deserto. Tô tranquilo, sabe? E eu achei aquele pensamento na hora tão assim, pô, cara, beleza, mas cada lugar tem seu charme, cada lugar tem sua coisa, você não pode só generalizar tudo, sabe? Mas chegando aqui eu
tenho que confessar que eu entendi ele um pouquinho, sabe? Aqui, para mim, parece uma versão reduzida, por exemplo, do norte da Argentina, de Cafayate, do Talampaya. O Talampaya é isso aqui, só que 10 vezes maior, sabe? E eu tava lá exatamente 1 ano atrás. E eu acho que eu tava esperando alguma coisa parecida como lá, sabe? Algo bem desértico, sem ninguém, sem vida. Aqui eu olho para ali, tem uma casa, ali tem outra casa. Então, assim, ali tem outra. Não é aquele deserto que eu tava esperando, sabe? Se você nunca viu um deserto, nunca viu essas formações, eu te garanto que o Tatacoa vai ser incrível. Mas depois de tantos lugares assim, sabe, eu acho que foi um pouco decepcionante no fim das contas. E eu me sinto até mal por conta disso, sabe? Não queria estar falando isso, queria estar falando que eu estou maravilhado. Mas ontem foi um pouco desanimador, sabe? Mas de noite eu tive uma coisa muito incrível que eu não posso deixar de falar. Eu estou acampado num centro de astrologia. Então ali a gente tem vários telescópios. E ontem à noite a gente ficou umas 3 horas olhando para as estrelas com os telescópios. Aqui é um dos céus mais limpos em toda a América do Sul para se ver as estrelas. Então foi muito legal. Essa parte eu não tenho nenhum arrependimento. Foi incrível. E o melhor de tudo, eram 6 horas da tarde, estava tudo nublado, começou a chover, inclusive. Começou a cair umas gotas de água, tive que guardar minha bike e tudo mais. Mas 7 horas o céu estava limpíssimo. Às 9 então você via todas as estrelas. Eu dormi sem a capa da barraca e foi incrível. Isso aí eu não tenho como reclamar de maneira nenhuma. Então, a minha opinião sincera é que eu não voltaria aqui no deserto do Tatacoa. Bom, não seria um lugar que eu faria tanto esforço como eu fiz dessa vez para vir visitar esse deserto, sabe? Foi legal e tudo mais, mas se você está viajando pela América do Sul, eu te garanto que tem outros lugares que vão te impressionar muito mais do que esse daqui, tá bom? Foi mal Colômbia, foi mal fãs do deserto do Tatacoa, mas essa é a minha opinião. E muito disso se deve ao fato de que eu estava esperando um lugar deserto, aqui não é deserto, é muito pequeno, não tem aquela imensidão. E olha, vocês estão ouvindo? Tem barulho de carro o tempo todo, cara. Eu tava esperando aquele silêncio que eu tava acostumado de ver nos desertos e nada de silêncio. Mas tem outra coisa, né? Tá bem nublado, não tive aquele solão também, nem aquele calor infernal. Ah, então é isso, né? Você já conhece muitos desertos, não precisa ver mais nada, né? Por que segue viajando então se já viu de tudo? Esse aqui é o Luca do futuro vindo dar uma palavrinha enquanto ele edita o vídeo. Eu acho que eu fui um pouco injusto com o deserto do Tatacoa, mas eu deixei as filmagens aí para mostrar como eu tava me sentindo naquele momento. Foi um mix de decepção, não é nada contra o lugar, viu pessoal? O lugar é maravilhoso, mas eu movi muitas montanhas para ir por essa rota para chegar ali no deserto do Tatacoa. Principalmente depois do último vídeo onde aconteceu aquele episódio com os meninos tentando me atacar, que eu vou deixar aí em algum lugar para você ver se você ainda não viu. Então eu tava meio traumatizado, queria sair logo daquela região e fui pro Tatacoa, que desviava um pouco do caminho, porque ele tinha sido muito bem falado. Então é isso, se você estiver por perto e for fácil de ir lá, eu recomendo demais, principalmente se você nunca viu um deserto ou se quer ter uma bela vista do céu estrelado, pagando bem baratinho. Agora, se você já tiver visto muitos desertos e estiver fora da sua rota, eu acho que o deserto do Tatacoa é um lugar que você pode pular na Colômbia. E eu espero que agora tenha ficado muito claro e vocês entendam bem a minha posição. É isso, valeu pessoal, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que semana que vem tem mais.